Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Dione, esse é meu quinto vídeo e hoje eu voltei para fazer o meu primeiro vídeo do ano. Como eu tinha falado com vocês no último vídeo, a respeito dos gastos de final de ano, como é que foi para você? Você conseguiu se controlar? Fez muita dívida? Como é que foi? Eu me segurei. Me segurei porque precisava. Se eu caísse em tentação, eu ia fazer um estrago. E como que foi pra você? Você se controlou? Porque a tentação é grande, né, gente? Fala sério. A gente cai em tentação. Muito, 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 muito. Então, se você se perdeu, né, nas dívidas, não resistiu e saiu comprando, ai, ai, você precisa então agora, né, se organizar para pagar essas dívidas, porque, né, viver pendurado o resto do ano fica difícil. Mas se você não fez as dívidas, parabéns para você, né? Então, e aí como é que a gente consegue, né, seguir o resto do ano com todos os problemas que tem, né, que todo mundo tem, é lógico, com todas as dívidas. É... E não é fácil, né? Continuar, porque a nossa cabeça fica a mil, né? Sem conseguir é, pensar direito numa saída, um jeito para fazer para pagar as dívidas e todas as outras coisas que vão surgindo, né? No meio do ano, no decorrer do ano. Gente, eu eu venho pensando muito nisso, sabe? Porque tem tanta coisa que acontece na nossa vida, né? E às vezes a gente se vê assim de uma maneira tão vulnerável, tão sem esperança, né? Sem pessoas que podem apoiar a gente de alguma maneira. Isso tá faltando bastante, né? A gente tá se vendo muito só, muito a gente pela gente mesmo, né? E se você não tem ninguém para te ajudar, para te orientar, ou seja lá o que for, é uma dificuldade a mais, né? Porque tem coisas que só a gente pode fazer pela gente mesmo. Mas tem outras que é, é bom ter alguém próximo, né? Que você possa conversar, que você possa procurar alguém que te dê uma luz, né? Não resolver seu problema porque não tem como, né? Cada um sabe que só você pode fazer por você. Mas além disso, de todas essas coisas que inclui dinheiro, né, situações difíceis, é uma coisa que vem sempre me deixando muito pensativa para conversar é sobre continuar apesar de um término de uma relação, apesar de uma perda de alguém que você ama, um pai, uma mãe, um irmão. São nessas horas que a gente pensa assim, poxa, eu tô sozinha, né? Eu não tenho ninguém para me apoiar, não tenho ninguém para saber de verdade o que eu tô sentindo. E colocando essa questão pra você começa a pensar nessa questão, você começa a ver as coisas de uma outra maneira, né? A tua vida de uma outra maneira. Porque a gente acha que porque tá doendo na gente, as outras pessoas conseguem entender, conseguem enxergar. Só que não é assim, né? As dores são só nossas, né? Não só a dor, né? A alegria. A minha dor é só minha, né? Por mais que as pessoas saibam que eu possa estar triste, ela vai imaginar, vai ver, vai perceber, mas a dor é só minha. Essa dor vai ser minha. A alegria também
pode perceber que eu estou feliz, que eu estou, né, radiante, mas essa alegria, né, genuína, quem vai sentir só eu ou você, lógico, né? Estamos falando de sentimentos e esses sentimentos são únicos, cada um tem o seu. A minha alegria, eu posso ficar feliz pelas pessoas que estão ao meu redor, sim, e elas por mim, mas a alegria genuína é dela, né? E a tristeza e tudo mais, e todos os outros sentimentos que a gente acaba tendo, e a dimensão, né, desses sentimentos, só quem sente é a gente. Teve um período que eu achei que naquele momento que eu estava sentindo aquela perda, né, aquele sofrimento, eu deveria ter sido abraçada, eu deveria ter sido amparada de maneira, né, que eu me sentisse acolhida, mas não ia acontecer isso. As pessoas sabem que você está sofrendo, mas ela não tem como tirar esse sofrimento de você porque é uma tristeza sua, né? É, a gente vive muito é, tentando ter esse amparo, só que nesse momento a gente tem que perceber que é só a gente, né? Eu tenho que me bastar, não só nos momentos ruins, mas nos bons também, né? Tem quando a gente fala assim, eu tô com uma alegria que não cabe em mim, né? Eu quero dividir com as pessoas. Você não vai conseguir dividir, né? Você vai passar essa alegria, mas nem todo mundo vai sentir, né? Nem todo mundo sente alegria por você conquistar, por você alcançar um objetivo. Nem todo mundo, né? Nem todo mundo vai ficar triste porque você tá triste, né? Essa troca, essa vontade de que as outras pessoas sintam o que você sente, não vai acontecer nunca, né? Então, assim, apesar de tudo, né, que acontece na nossa vida, a gente precisa ter essa confiança na gente de que vai superar, né? Ter resiliência, né? Usaram muito essa palavra, eu não queria colocar agora, mas é isso, né? Resiliência. Que apesar dos problemas, a gente sobrevive, a gente passa e é difícil pra caramba, né? Pra uns mais do que pra outros. Mas a gente precisa continuar. E se tem uma coisa que eu acho que é muito, muito importante. Acho que não é só eu não, né? Todo mundo sabe disso. Que se a gente não tiver saúde, saúde, a saúde é primordial para qualquer situação. Saúde física, saúde mental, né? Hoje a gente tem tanta informação, né, o tempo todo à nossa disposição. Tem tantas pessoas dando conselhos, como eu tô falando agora aqui, né? Mas eu tô falando mais da minha vida, né? Eu tô só passando, né, para vocês. Não é dizendo que eu tenho uma receita, que é isso que você tem que fazer, não. Cada um tem o seu jeito de lidar com as situações. Mas uma coisa que eu acho que é importante, que a gente tem que agradecer, é por ter saúde. Porque quando a gente perde a saúde, a gente perde tudo, praticamente, né? No momento em que a saúde vai embora, tudo se perde praticamente. Então, assim, apesar de todos os problemas, se você tem saúde, agradeça. Agradeça. Faça por onde melhorar através da tua saúde. Eu tenho saúde hoje, então hoje eu agradeço a Deus por isso e eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem e eu vou fazer o possível para ficar bem. Eu fiz um monte de coisas que não era para ter feito, mas eu vou resolver, né? Assim eu espero. E é assim que eu acho que a gente deve continuar, né? Agradecendo
principalmente pela saúde que a gente tem. É um bem assim que, né, não é todo mundo que tá tão bem assim. Aparentemente, pessoas parecem estarem muito bem, mas psicologicamente tá destruída, né? Então, assim, gente, não se perde achando que tá tudo perdido, tá tudo que não tem jeito. A gente só tá no começo do ano, né? Se enrolou um pouquinho com dívidas, em situações que normalmente a gente não consegue ver saída, mas tem sim, gente. A gente tá só no começo do ano, pensa direitinho, coloca as coisas em ordem, tenta colocar, né, devagarinho, porque tem coisas que demoram, levar tempo para serem feitas. E eu queria que vocês comentassem, se puder, como que foi o seu final de ano e se vocês conseguiram manter o controle das dívidas e os problemas serão resolvidos, tá? Os outros problemas serão resolvidos. Eu acredito que sim. Como o meu, o seu também vai ser resolvido sim, tá? Acredita e saúde para todo mundo, né? Ah, gente, deixa eu comunicar para vocês. Eu fiz 50 anos. A vida começa realmente aos 50? Eu acredito que sim, né? Vamos fazer por onde. Se você ainda não chegou aos 50, eu espero que você chegue, tá? Porque pra mim, eu tô com muita expectativa de que seja um ano muito, muito, muito bom. Tá bom, gente? Comenta, compartilha e dá um like, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Tchau.